Nossa 15ª aula da disciplina de psicanálise. Hoje a gente vai começar a se envolver com o assunto central da psicanálise, tanto da teoria como da prática, que é a transferência. Vamos tentar dar conta desse conceito em 2 aulas, hoje e semana que vem. Semana que vem na quinta-feira, porque terça é feriado, né? Existem 2 textos fundamentais de Freud sobre o assunto, que se chama A Dinâmica da Transferência e Observações sobre o Amor de Transferência, capítulo 12, quer dizer, volume 12 das obras do Freud. É um assunto que perspassa toda a teorização dele e dos psicanalistas que vieram depois. E, a meu ver, hoje, compreendo que é, sim, o eixo, né? A transferência é o eixo sob o qual anda todo o processo, todo o tratamento, todo o andamento de uma análise. Texto que eu mandei para vocês, o item 1, são anotações sobre o texto, a dinâmica da transferência. Então, são anotações retiradas do texto para a gente ler e conversar. De início, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a transferência é que não há psicanálise que não se dê desde a transferência. Então, para haver uma análise, uma psicanálise, só com transferência. E como vimos a semana passada, vale lembrar de antemão que a transferência inicialmente se apresenta como resistência, né? Então, vocês lembram que o paciente vai resistir, né? Em lembrar determinadas coisas da sua história ou pensar em determinadas vivências da sua biografia, resistindo a tocar nisso, ele vai pôr isso em repetição na relação com o analista. Então, a transferência como sendo uma face da resistência. Então, o Freud vai nos dizer assim, que no decorrer da história de cada um de nós, uma boa parte da libido investida nos objetos da nossa história, né, nas pessoas importantes da nossa história, uma boa parte dessa libido, ela não vai ser satisfeita, né? A pessoa vai sofrer muitas frustrações nas relações primeiras da sua vida, e essa cota de libido que fica reservada, né, esse reservatório libidinal de experiências não vividas fica ali pulsando na psique, e quando o paciente começa uma análise, essa cota de libido vai então ser dirigida para a pessoa do analista. Para a pessoa não, para a figura do analista, né? Assim, né, o Freud vai dizer que o analista será incluído numa das séries libidinais que o paciente já formou. Então, o paciente chega para nós com um histórico de relações afetivas, de relações amorosas, né? E nós, em determinado grau do tratamento, vamos ser inseridos na série dessas relações. Bem? Então, a transferência é um poderoso meio de resistência. Fora da análise, ela se coloca das formas mais indignas, chegando a nada menos que servidão mental. E também apresentando o mais claro colorido erótico. Então, o que Freud está dizendo? Né? Que a transferência não é um fenômeno da psicanálise, ela é um fenômeno das relações humanas. Ela acontece fora também da cena analítica, das relações que a gente tem com os outros. A psicanálise apenas se usa desse fenômeno para tratar os pacientes. Então, né, a transferência, ela coloca muitas vezes o sujeito, não na análise, mas nas relações afora, em posição de submetimento, em posição de escravidão, em posição de abuso,
em posição da pessoa se deixar ludibriar, né? A transferência é esse lugar que a gente estabelece com uma alteridade e que nós ficamos, de certa forma, né, submetido a essa alteridade. Então, a transferência pode ser usada para o bem, né, como no caso do tratamento psicanalítico, mas também pode ser usada para o mal, no caso dos pacientes cair na mão de perversos, de charlatães, e também no amor, no fenômeno do amor, né? Tá bem? Então, a transferência não é um fenômeno psicanalítico. A psicanálise se usa disso para operar, né? Se usa para operar. A transferência possibilita que o analista entre no campo da doença, se apresentando e intervindo dentro do campo patológico do paciente. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o processo transferencial diz de uma montagem do paciente que aos poucos vai colocando a figura do seu analista dentro do seu sistema mental, né? Dentro do seu campo de investimentos, dentro da sua realidade psíquica. Tá? A transferência, o paciente vai incorporando, né, o analista no campo dos seus investimentos e lá dentro, né, dentro dessa patologia, dentro dessa neurose, o analista vai poder, portanto, operar, né, sobre os processos patógenos do nosso analisando. Então, a transferência diz disso, né? E a transferência, esse lugar ímpar que a gente ocupa na relação do paciente conosco, é o que dá força para que a nossa palavra opere. Se a gente não está investido pela transferência, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, pouco importa para aquele sujeito. Bem, pessoal? Então, para que uma intervenção, para que uma interpretação, para que um corte, para que uma construção faça operação psicanalítica, só se a gente está na transferência. Por isso que a gente não fica interpretando os atos, os sonhos, os esquecimentos das pessoas, porque se a gente está fora da transferência, aquilo é bobagem, aquilo é bizarrice, né? As pessoas não entendem. Então, a transferência, né, ao mesmo tempo em que ela está a serviço da resistência, a serviço da doença, ela está a serviço do analista para que opere ali o seu trabalho. Então vocês entendam, né? Por que às vezes uma coisa que um professor, que um palestrante, às vezes uma coisa que um gestor diz para uma pessoa, aquilo muda as coisas, para uma pessoa aquilo afeta, e para outra pessoa aquilo quase não quer dizer nada. Por quê? Para um tem transferência, para outro não tem transferência. A Brenda, outro dia, né, falava de uma experiência dela nas primeiras consultas com um psicólogo, e ela disse que falou, e que o psicólogo aí quase não disse nada para ela, e se disse como se fosse nada, né? Então é uma experiência onde não tem transferência. Quando a gente vai se consultar com alguém e aquele terapeuta fala muito ou fala pouco, mas a gente tem a sensação de que a pessoa, né, não acrescentou nada, não disse nada, não fez nada, é porque não houve ou ainda não há transferência. Porque quando há transferência, né, até um simples né, até um simples piscar de olhos já produz um efeito para o paciente. Tá bom? Então, a transferência é esse lugar que o paciente nos coloca como possuidor de alguma mensagem a respeito dele.
Controlar os fenômenos da transferência é, para o analista, fonte das maiores dificuldades, mas é através deles que temos acesso ao mais íntimo inconsciente do paciente. Então, na transferência, o paciente vai repetir com o analista o que lhe é mais desconhecido de sua conflitiva libidinal. O paciente vai repetir com o analista aquilo que ele não conhece da sua própria história. Assim, a transferência é a atualidade do inconsciente na relação com o analista. A atualidade do inconsciente na relação com o analista. Essas são as anotações do texto A Dinâmica da Transferência. Vamos para as anotações do texto Observações sobre o amor de transferência, ainda no volume 12. O que Freud vai continuar nos dizendo? Ele vai continuar nos dizendo que a grande dificuldade em conduzir uma psicanálise é o manejo da transferência, é o manejo da relação que o paciente estabelece com a gente. E muitas vezes, Freud diz, acontece do paciente se enamorar pelo analista. O paciente se apaixonar pelo analista. Então, isso vai acontecer com vocês. Isso aconteceu comigo, às vezes acontece. Não é muito bom que aconteça, mas acontece, Então, o que nós temos que entender desse processo? Então, a gente está atendendo um paciente, em determinado momento esse paciente começa a se apaixonar. O analista, em primeiro lugar, deve reconhecer que o enamoramento do paciente é induzido pela situação analítica, então é produto da experiência analítica, e não deve ser atribuídos aos encantos de sua própria pessoa. Então, o analista tem que saber que aquele amor não tem relação com a sua pessoa. Não deve se orgulhar disso, porque isso é um artifício gerado pela situação psicanalítica. Não deve pessoalizar, não deve achar que ele é o bonitão ou a gostosona, que o paciente se apaixonou. Tá? É preciso entender que um amor desse tipo se prestará ao restabelecimento da saúde do paciente e não recuar em tais casos. Vocês lembram do início da psicanálise que o Breuer, o Breuer atendia lá a Ana O, e ela se apaixonou por ele, e ele não soube lidar com isso e fugiu, Fugiu da cidade com a sua esposa. Então, foi aí que Freud começou a trabalhar com esse conceito. Então, quando isso acontece, não devemos recuar frente a esse fenômeno e saber que isso é necessário, isso faz parte do processo que aquele paciente precisa pôr em atividade para a sua análise ir adiante. O que acontece nesses casos, pessoal? Quando há esse enamoramento, o paciente, aos poucos, começa a perder total interesse pela sua análise, total interesse pela cura dos seus sintomas, e começa a querer falar só da sua relação com o seu analista. Exigindo ser retribuído exigindo que o seu amor seja retribuído. Então ele abandona os sintomas, ou não quer mais falar dos sintomas, às vezes diz que está curado, às vezes diz que não precisa mais tratamento, mas que se apaixonou e que agora a vida está melhor, ou a vida está pior, e tem que ver o que fazer com isso. Devemos entender, primeiramente, que se trata de uma manifestação da resistência. O enamoramento como manifestação da resistência. Essas situações acontecem muitas vezes quando a análise começa a fazer com que o paciente se aproxime de fragmentos muito dolorosos da sua neurose ou das memórias dele. Então, quando o paciente começa a tocar em assuntos muito difíceis da sua neurose, ele pode fazer surgir esse amor de transferência para impedir que esse processo avance. Tá bom? Então, esse amor de transferência pode vir como resistência ao processo.
Não vamos mais falar disso, isso não importa mais, né? O que importa agora é nós dois, é o que eu sinto por ti. Outra face desse mecanismo está no objetivo de rebaixar a autoridade do analista. Então, quando o paciente se enamora pelo analista, ele tira o analista nesse lugar, né, do médico, do suposto saber, do doutor, e o rebaixa à condição de amante. Isso é uma forma de retirar o analista desse lugar da suposição de saber necessária para ver, né, o tratamento. Então, esses são os mecanismos resistencial do amor de transferência. Então, vocês imaginem o quanto é difícil, né, para nós dar conta disso. O analista nunca deve, em quaisquer circunstância, aceitar ou retribuir esses sentimentos. O analista nunca deve se deixar capturar nesse engano que é o amor do paciente pela sua figura. Mas também não deve reprimir o paciente por isso, ou desencorajá-lo a falar sobre isso. Então, quando isso acontece, a gente tem que encorajar o paciente a falar mais sobre esses sentimentos, a falar mais sobre esses pensamentos, né? Mas não retribuir esse amor, né, pessoal? Então, a nossa posição é de encorajar a associação livre, de encorajar, né, a exposição desses afetos, mas não retribuir, né? Não dizer, ai, então eu também te amo, vamos ficar juntos, ou vou te dar um beijinho, nada disso. Mas encorajar a fala para que o paciente não se sinta mal em estar tendo essas emoções e esses afetos. Se o paciente conseguir o que quer dizer, se o paciente estabelecer uma relação real com o analista, será uma vitória para o paciente, né? Mas uma grande derrota para o tratamento. O paciente vai atuar, então, ao invés de recordar e elaborar o seu material patógeno, né? Então, se por um acaso nós nos deixarmos cair nessa relação romântica, o tratamento fracassa terrivelmente, porque o paciente vai perder a chance de falar ao invés de atuar. O analista tem que tomar cuidado para não se afastar do amor transferencial, repeli-lo ou torná-lo desagradável para o paciente, mas deve, do mesmo modo, recusar-lhe qualquer retribuição. Deve saber que é uma fase que precisa ser atravessada no processo de análise e que diz respeito às mais profundas vivências recalcadas do paciente. Aquilo que eu falava para vocês semana passada. A paciente, né, que nunca pôde manifestar o seu amor, que nunca pôde se dizer interessada por alguém, por medo, né, de ser rejeitada, por medo de ser reprovada por esse sentimento, ganha muito em poder dizer para o seu analista que o ama. E ganha mais ainda quando sente que o analista aceita o amor, acolhe o amor e ainda incentiva a falar mais desse amor. Aquilo que a gente conversava na última aula, né? Não fugir desse amor, não fugir desse ato, mas que esse ato possa ser vivido nessa relação de uma maneira mais simbólica, uma maneira mais linguageira. O paciente, sentindo que seu analista está seguro quanto a isso, conseguirá apresentar elementos importantíssimos de sua história amorosa, suas fantasias, e utilizar isso para o seu tratamento. Então, né, quando o paciente começa a trazer esse erótico, esse amor, a gente suporta isso e usa isso para ele trazer mais, né, trazer mais coisas inconscientes, esquecidas, das suas relações amorosas
primárias, primitivas, primeiras. Por quê? Como diz Freud, porque esse amor vivido na relação transferencial, ele é uma cópia, ele é uma repetição, ele é uma atualização das relações anteriores, inclusive as infantis, principalmente as infantis. Então, aquilo que o paciente viveu e recalcou das suas relações amorosas infantis com a mãe, com o pai, ele vai pôr isso na relação com o analista. E aí a gente vai aos pouquinhos, fazendo isso ser trabalhado ou retrabalhado na atualidade com a figura do terapeuta. Pouco a pouco vão se desvendar as escolhas objetais infantis e as fantasias tecidas pelo inconsciente do nosso paciente. Então, pessoal, a psicanálise não cria esse amor. Ela não cria, Esse amor já está lá, essa cota libidinal já está lá, mas na relação terapêutica, essa cota é transferida, por isso o nome transferência, é transferida para o analista, e o analista vai se usar disso para o tratamento. E esse amor é sobretudo infantil, tá? É um amor infantil. Então, o paciente vai repetir com o analista as suas relações com papai e mamãe, as suas frustrações com papai e mamãe, as suas demandas com papai e mamãe, o seu ódio, a sua raiva com papai e mamãe, tudo na relação com o analista. O analista tem que saber que quando isso aparece é uma condição inevitável e que é parte do processo de cura. Tá? Então, quando isso acontece, temos que saber que isso tem que ser chamado dentro do tratamento. Mesmo que o paciente queira marcar com vocês para se encontrar lá fora, para ir tomar um café, para ir tomar um sorvete, para ir passear no shopping, Eu não quero ir no consultório, eu quero ter um outro tipo de relação contigo, Vamos marcar para passear no parque. Mesmo o paciente fazendo essa demanda, a gente tem que dizer, não, vamos falar sobre isso na tua sessão, tá? Então é muito comum, os pacientes fazerem esse tipo de tentativa de querer continuar a relação com o analista fora do consultório para esvaziar essa posição simbólica e ir para o campo da realidade, Então, eu não vou na sessão hoje, mas eu queria te encontrar para tomar um café. Não, mas o teu horário é 4 horas. Mas eu não quero ir no consultório, doutor, eu quero conversar contigo de outro jeito. A gente precisa sustentar, vamos conversar na sessão. O paciente, se não quer vir, paciência. O analista tem como meta principal ajudar o paciente a atravessar seu processo de análise e nisso fortalecer seu desejo de escutar tudo como manifestação do processo de cura. Tudo, O analista tem que, em primeiro lugar, lutar para não cair de sua posição de analista, mesmo que o paciente tente nos tirar da posição de analista, colocar na posição de amigo, puxar para a posição de amante, puxar para uma posição erótica, temos que sustentar o lugar do analista. E, em segundo lugar, sustentar para si próprio, que isso tem a ver com o processo de análise. Em terceiro lugar, suportar também, frustrar o paciente na sua demanda, Então tem que suportar não cair da posição do analista, suportar frustrar o paciente e suportar que isso faz parte da psicanálise. O analista deve saber que precisa ter muita cautela por estar trabalhando com material explosivo. Deve-se avançar com calma e firmemente, como coloca Freud, Freud diz que a psicanálise convoca os demônios, convoca o material explosivo das neuroses, mas a gente tem que saber que convocou isso e suportar com calma e firmemente, porque isso é um material muito delicado. Ele diz assim, uma psicanálise regular e forte não se faz sem a coragem de se manejar os mais perigosos e assustadores impulsos mentais
para assim obter domínio sobre ele. Então, esse é o eixo do tratamento, né? A gente convoca os mais assustadores impulsos mentais para a nossa pessoa, para a relação do paciente com a gente, para manejar isso de forma mais salutar. Então tem que ter coragem e não fugir. Então, o paciente que começa a se apaixonar pela gente, ou o paciente que começa a achar que a gente é um perseguidor, o paciente que começa a achar que a gente é um traidor, o paciente que começa a achar que a gente é um amante, né? Temos que suportar isso na análise. Até aí, pessoal. Dúvidas? Não, até que tá tranquilo, mas eu lembro de ter aprendido isso, mas de uma outra forma. Olha que estranho. É Que que forma tu seria, aprendeu? no caso, seria, eu vou citar de novo a projeção, né, no caso, mas é que no livro que eu li ali do Jung, né, ele cita um caso disso, só que seria com o paciente se projetando no analista e se apaixonando pela própria imagem, assim, no caso, uma espécie de narcisismo, poderia se dizer. Mas no texto ele estava falando justamente de projeção, no caso, algo que existia nele que ele projeta nos outros. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando bastante, assim. É um pouco diferente, né? Sim, é um pouco diferente, porque é projeção, no caso. Talvez aí Mas, seria um mecanismo, seria um mecanismo mais psicótico, né? Esse. sim, mas é isso que eu fiquei na dúvida, assim, parece que projeção é outra coisa. É outra coisa. Eu acho que eu devo ter confundido com transferência, que eu tô percebendo que tá muito diferente do que eu imaginava. Transferência tem a ver com a relação do sujeito com os outros, né? E essa cota libidinal vai ser transferida para as figuras primeiras, as figuras da história, para o analista, né? Vamos ao conceito de transferência, então. A primeira acepção da transferência, então, são 3 acepções para a gente entender a transferência. A primeira, né, a mais óbvia, é que transferência é aquilo que se trata da relação do paciente com o analista. Então, em psicanálise, quando a gente fala da relação do paciente com o analista, a gente chama de transferência. A gente não fala de vínculo, não fala de aliança terapêutica, não fala de nada disso. É transferência, tá? A segunda acepção, e a mais geral e espontânea, é que a transferência, acho que essa é mais fácil de entender, é o conjunto dos afetos e das palavras alusivas, vividas ou não, em relação ao analista, tá? Conjunto dos afetos, dos pensamentos, das palavras que o paciente vive ou não vive na relação com o analista. E a terceira concepção é de que a transferência é a repetição no atual, com o analista, das experiências sexuais, leia-se afetivas, né? Das experiências afetivas infantis vividas no passado. Então, a transferência é isso, né? É o paciente colocar na relação com o analista a atualização, né? É atualizar na relação com o analista o conjunto de afetos, de relações, de experiências vividas com as pessoas importantes da sua história. É assim que a gente tem que entender. O fenômeno da transferência é a chave da invenção do método psicanalítico. Se trata do estabelecimento de um laço afetivo intenso, quase que automático na relação com o analista, revelando o pivô em torno do qual gira a organização subjetiva do paciente. Então, numa análise séria, né, o analista, em determinado momento, vai ser o pivô do centro das mobilizações, das transformações, do trabalho psíquico do paciente. No contato com o analista, uma série de fantasias é automaticamente despertada e ganha novas versões. O traço característico consiste na substituição do afeto por uma pessoa importante da vida do sujeito
pela pessoa do analista que vai interpretar isso e vai atuar dentro desse papel. Trata-se, na transferência, de uma presença do passado, mas que é uma presença em ato. Né? É o passado posto em ato, atualizado nessa relação. Nesse processo, o paciente imputa ao seu analista certas posições correlativas àquelas nas quais se encontram as figuras primordiais para ele desde o início da sua vida. Então, vamos imaginar que eu estou num processo de neurose e ligo para o Matheus. Quero fazer uma análise com o Matheus. No decorrer da minha análise com o Matheus, aos poucos, vai ocupando um lugar no meu psiquismo que está vestido, né, que está composto pela série de vivências importantes das pessoas da minha vida. Tá bom? Então é isso que é a transferência. Acho que tenha ficado claro para todos, tá? E a transferência na cena analítica. Como é que a transferência aparece no trabalho? Né? Mais uma vez, Freud nos diz que é o instrumento mais poderoso da psicanálise, que ela pode ser uma forma de resistência e uma ferramenta importante, que o paciente revive na situação analítica as suas relações objetais que foram inconscientizadas, que o paciente repete na relação com a analítica as suas antigas relações introjetadas, né? E que é só assim que vai ser possível o paciente fazer um processo de transformação profunda na sua psique, né? E Freud vai classificar depois as transferências em duas, pessoal, positiva ou negativa. Então vamos pensar que esse complexo de sentimentos podem ser positivos ou negativos. Positivos, né, é quando esse complexo de sentimentos são vestidos por um teor amoroso, por um teor colaborativo, por um teor afetuoso que ajuda no trabalho terapêutico. Né? Então, a positiva é aquele teor que o paciente se envolve, né, nessa relação de forma a fazer andar o processo. E a transferência negativa é aquela que emperra o processo. É aquela mais resistencial, no sentido do paciente ficar com o pé atrás, do paciente não levar muito a sério o que a gente diz, ou uma transferência muito carregada de hostilidade, uma transferência onde o paciente resiste muito a levar a sério alguma coisa ou a considerar algo que a gente fala. Né? Então, existem a positiva e a negativa. São duas formas de transferência, uma a favor e a outra implicando um obstáculo, né, ao trabalho. Para poder trabalhar, é fundamental que o analista saiba em que lugar ele está sendo colocado pelo analisante. E o uso que o analisante está fazendo dele em sua organização. Então, quando a gente está conduzindo uma psicanálise, a gente tem que saber que lugar a gente ocupa na transferência daquele paciente. Cada paciente nos coloca num lugar diferente. Para cada paciente, ocupamos uma posição transferencial singular. Isso é muito interessante. Para cada paciente, a gente se comporta, fala, intervém, opera de forma diferente, porque o lugar que a gente é instalado é muito singular. Por isso, né, como dizia para vocês, que para um paciente eu posso ser vivido como um analista muito doce, muito amoroso, muito atencioso. Para um outro paciente, eu posso ser vivido como um analista sádico, cruel, silencioso. Para outro paciente, eu posso ser vivido como um analista sedutor, né? Um analista meio dado a ser um conquistador. Para outro paciente, eu posso ser um analista
seco, frio, né? Isso não tem a ver comigo, com a minha pessoa. Isso tem a ver com o lugar que aquele paciente me colocou na sua transferência. Então vocês podem ver isso conversando com colegas, com amigos que fazem análise com o mesmo terapeuta. E eles vão falar de pessoas diferentes, né? De semblantes diferentes, melhor falando, tá bom? Isso é interessante, né? Por isso que quando uma pessoa nos fala de tal e tal fulano, muitas vezes a gente tem que pensar que se trata mais da transferência do que realmente daquele profissional. Outra coisa importante da transferência é que em psicanálise a gente só pode fazer diagnóstico se a gente estiver investido da transferência. Em psicanálise não existe diagnóstico fora da transferência. Por que não existe diagnóstico fora da transferência? Porque para a gente saber que estrutura é tal paciente, qual é a fantasia fundamental de tal paciente, a gente precisa estar situado no lugar a qual aquele paciente endereça a solução para o seu sofrimento. Então eu não tenho como diagnosticar de forma correta, rigorosa, né, um paciente do Vitor, um paciente da Fernanda, um paciente da Brenda. Eu posso diagnosticar a partir do como esses analistas vivem esse lugar transferencial. Mas a gente jamais pode fazer um diagnóstico de um paciente que a gente leu um livro, que a gente leu um caso, porque nós não estamos na transferência. Entendem? Então eu só posso dizer Vitor é perverso, Fernanda é psicótica, na medida em que eu escutá-los num lugar transferencial. Rigorosamente falando, é isso, tá? Então, o que possibilita eu diagnosticar alguém é como esse alguém se endereça a mim na transferência. Na transferência, revive-se na análise os vínculos passados com as figuras primordiais dos nossos começos. O analista, na análise, em diferentes momentos, ocupa, né? Durante uma análise, o analista em diferentes momentos ocupa o lugar paterno, o lugar materno, o lugar do irmão, de outras figuras da pré-história do paciente. Na relação analítica, se dá a relação mais íntima que uma pessoa pode ter consigo mesma através da outra pessoa. A relação mais íntima que eu posso ter comigo mesmo é na relação com o analista. Sim, Vitor? Não, eu ia fazer de novo aquele levantamento que eu fiz, mas e ao mesmo tempo eu ia perguntar mais uma coisa sobre transferência, mas tu acabou respondendo, assim, no caso. No caso, seria o local onde o paciente te coloca, que pode ser tanto como um irmão, um amante, um pai, uma mãe, e assim vai indo. Tem um paciente que chega no consultório, né, e fala assim, e aí, parceiro, beleza? E vamos bater um papo hoje, mano, né? Que lugar eu tô? É um lugar diferente. Aí o próximo vem, o doutor, tu consegue um horário diferente para mim, doutor, né? É um outro lugar. Aí vem outro, e aí o senhor vai me fazer quanto a sessão, né? São posições diferentes que a gente tem que ocupar. E a gente ocupa esse lugar. A gente não sai desse lugar. Mas tu ia perguntar o quê? Não, ia ser de novo no conceito de projeção, porque eu falei, eu de novo ter que ressaltar isso, mas eu tinha esse conceito em mente da transferência, mas no caso, ao invés de ser onde o indivíduo te coloca, seria aquilo que ele vê no analista seria um reflexo dele mesmo, assim, pelo que eu vi. Tanto que eu até peguei o livro para verificar, assim, porque, meu Deus, eu tenho certeza que eu estou confundindo as coisas. Não, mas esse conceito que tu está falando é o conceito de projeção, né? Sim. É quando a gente projeta no outro algo que é meu e que eu não reconheço como sendo meu, né? Isso Sim. É projeção. Isso é um fenômeno mais psicótico, neurótico também faz,
mas não é um fenômeno transferencial. Certo, pá, era essa a minha dúvida em si, assim, se ele tinha alguma relação com a transferência. Porque a transferência, né, Vitor, ela diz da relação com a alteridade. A transferência diz da relação com o outro. A projeção diz a relação minha Sim. com as minhas questões vividas no outro. Mas não é a relação com o outro, né? É a relação com as minhas questões que eu não consigo simbolizar e que eu projeto como sendo do outro. Isso é projeção, certo, né? Eu acho que é do outro aquilo que é meu. Sim, projeção no caso é o que tem em mim, que eu ponho no outro, e a transferência é como eu trato o outro. Isso. O outro já é outro. Né? O outro sendo outro, no caso. Sim, agora está bem mais claro. Isso. Era esse o ponto, era essa agulha que estava faltando. A transferência tem a ver com o investimento, com a relação de objeto. Né? É a relação com o outro, enquanto objeto investido. Né? A projeção tem a ver com o espelho, com a imagem narcísica. Certo. Era só isso mesmo, assim, era isso que estava me pinicando. Agora conseguimos esclarecer, né? Então, a projeção, ela é mais primitiva, ela é mais arcaica, e a transferência, ela é mais simbólica, ela é mais saudável. Como vamos interpretar a transferência? Né? Como é que a gente trabalha? Existem 3 formas de trabalhar a transferência, 3 escolas diferentes. Isso que o paciente está vivendo conosco, né? A gente pode fazer o trabalho interpretativo, como é que nós vamos tomar isso, a gente pode pensar com algumas escolas psicanalíticas que trabalham com a interpretação da transferência, com a interpretação na transferência e a interpretação desde a transferência. São essas diferenças, né? Existem escolas psicanalíticas que entendem que se deve interpretar a transferência, onde o analista denuncia o engodo transferencial, dizendo da onde vêm os afetos do paciente e explicando para o paciente quem seria realmente aquela pessoa a quem ele está dirigindo esses afetos. Né? Então, essa é interpretar a transferência. É assim, né? O Vitor está fazendo análise comigo, está com muita raiva de mim, porque eu não pude atender ele ontem, e aí eu digo, Vitor, essa raiva que tu sente de mim, na verdade é a raiva que tu sentia do teu pai, quando ele não podia te receber no trabalho dele. Isso é interpretar a transferência. Né? A gente denuncia aquele engodo, a gente denuncia aquele equívoco. É uma das primeiras formas de trabalho com a transferência, que, pessoalmente, eu não acho legal, porque fazendo isso, vocês imaginam que fazendo isso, a gente vai sufocar, a gente vai barrar, impedir que o trabalho de nova elaboração com essa figura, ela se encerra, né? Porque na medida que o cara me diz o que tu está sentindo por mim não é por mim, mas é pelo teu pai, a análise acabou. As chances que a gente tinha do paciente continuar trabalhando aquilo na relação, acabou. Então, assim, não façam assim, tá? Não se denuncia a transferência, não se explica a transferência. Outras escolas de psicanálise interpretam na transferência, chamando todos os atos do analista para si, se presentificando e nomeando os afetos do paciente em relação a seu eu. Então, interpretar na transferência é quando tudo que o paciente sente, pensa, o analista chama para si, dizendo, olha só, tu tá brabo porque eu te deixei esperando, tu tá brabo porque eu não te dei desconto, tu tá me amando, né, porque eu fui gentil contigo. Então o analista chama para si, né, para sua pessoa, tudo que o paciente vai tendo dificuldade de nomear e dificuldade de trabalhar na relação transferencial. Não façam assim também. Né? Isso fica muito persecutório, os pacientes se angustiam demais e a gente também se atrapalha.
Esse é o método mais kleiniano, é um método mais derivado da escola inglesa, da escola kleiniana. E o método anterior é mais o método pedagógico, né, da Ana Freud, e também o método primeiro da teoria freudiana, né? Depois a gente abandona isso. Então, existem escolas que entendem que se deve interpretar desde a transferência, que é esse que eu proponho que vocês possam seguir, né? Que é o método mais lacaniano, né? Interpretar desde a transferência, onde o analista se presta a ocupar o lugar que o paciente o coloca em suas fantasias, para daí interpretar, sem denunciar o engodo. Tá, pessoal? Então, o paciente coloca a gente em um lugar, a gente aceita, né, aquele lugar, e daquele lugar se propõe a trabalhar, né? Então a gente se empresta, enquanto semblante, para o analista, para o paciente supor o que quiser de nós, para que nós, a partir daí, possamos conduzir a psicanálise dentro dessa fantasia. Então, se o paciente, né, acha que eu sou racista, né, eu vou ficar no lugar do racista. Eu não vou dizer, não, eu não sou racista. Não. Se o paciente me coloca no lugar, né, de um hippie, né, paz e amor, eu vou ficar nesse lugar do hippie, paz e amor. Não vou dizer que sim, não que não, mas vou aceitar fazer esse papel. Porque esse papel é necessário para o paciente tratar as suas questões inconscientes. Se o paciente me coloca no lugar de um nazista, de um skinhead, eu não vou dizer para ele que não. Bem, por que será que tu pensa isso, né? Mas não vou dizer que não, nem que sim. Vou aceitar esse lugar. Se o paciente acha que eu sou um pai de família, que preza pelos filhos, um cara cheio de moralidade, sim, estou nesse papel. Se o paciente me coloca no lugar de um solteirão que adora fazer festa e beber todas no fim de semana, sim, estou nesse lugar. Tá? E é desse lugar que eu preciso ocupar para operar. Então é dentro dessa posição que se torna possível a reinscrição da experiência do paciente de forma mais eficaz e com menos resistência. Ali o paciente pode reviver e ressignificar a relação com os seus objetos primordiais. Por isso que eu falava com vocês outro dia do cuidado que a gente tem com as redes sociais, cuidado que a gente tem com foto de família em consultório, do cuidado que a gente tem com as nossas opiniões públicas, porque isso pode, né, entendendo por essa via, pode atrapalhar muito a busca por tratamento e também os nossos pacientes em análise. Então, interpretar desde a transferência, pois é ali que se encontra a marca para a interpretação. A ideia é de que haja uma revivência do traumático na transferência, mas dessa vez atravessadas pela palavra, pelo simbólico. Ou seja, a transferência atualiza a questão afetiva / sexual do paciente com o analista e através disso se dá a elaboração simbólica daquilo que estava desligado da linguagem. Então, se o paciente começa a dizer, né, tu tá ferrando com a minha vida, tu me diz coisas que só me machucam, né, a gente aguenta isso, porque isso é necessário para ele reviver situações passivas, traumáticas que ele teve com figuras primeiras. Então, né, pessoal, se trata de uma experiência visceral. A psicanálise tem que ser visceral. Nada de pedagógico, né? É visceral. A psicanálise se faz no corpo a corpo, com as vísceras. Não é um estudo, não é ler um livro, não é explicando coisas. Por isso que eu, da minha parte, não faço trabalho online. Isso eu deixo para cada um de vocês, no futuro de vocês, escolherem. Para mim, a psicanálise online não é possível. Tem pessoas que acham que é possível. Para mim, a psicanálise tem que ser no corpo a corpo. Tem que estar o real do corpo em jogo. Tem que ter
o cheiro, tem que ter o suor, né? Tem que ter o choro, tem que ter a presença física do paciente, tem que ser com as vísceras, tá? Então espera-se que o paciente repita com o analista suas questões libidinais inconscientes dentro de uma experiência de palavra. Então, não denunciar. Por exemplo, né? Vamos pensar um exemplo. Uma paciente minha, em determinado dia, ela, da sua infância, né? Ela comprou um presente para a mãe dela e queria fazer uma surpresa para a mãe, levando esse presente no trabalho. Então, aquele dia foi um dia importante em que ela ia provar o seu amor e conquistar o amor da mãe, levando esse presente. Mas ela chega no trabalho e a mãe não está lá onde deveria estar. Isso se eleva ao estatuto de fantasma, né, de fantasia, e essa paciente vive várias relações depois da sua vida adulta, onde ela faz amizade com alguém e vai cavando momentos onde isso acontece. Então ela vai na casa de uma amiga, a amiga marcou com ela e não estava em casa. Ela vai na casa de um colega de trabalho, vai lá, o colega de trabalho não está em casa. O que ela vai trazer para a sessão psicanalítica? Em ato, a mesma coisa. Ela vai dar um jeito, né, de marcar, remarcar consulta, até um dia chegar no consultório e não ter o analista lá. Né? Que a repetição de uma cena carregada, né, de afeto, de trauma, com o analista. Nesse momento, o que o paciente fez? Né? Ele encontrou um jeito de reviver com o analista o seu traumático. E aí, nós vamos dizer, ah, não, mas isso é o que aconteceu lá com a tua mãe, por isso que tu tá tão brava comigo. Não. Nós vamos dizer, sim, tu tá brava comigo, fale. Não. Mas nós vamos permitir que essa experiência, então, nesse caso, eu estou no lugar da mãe, né, que abandonou, da mãe que produziu um desencontro. Nessa experiência, eu vou sustentar esse lugar para que o paciente possa reviver isso numa experiência de linguagem. Né? Bem, né? Me conta melhor o que tu sentiu, isso te faz pensar em quê? Isso te lembra algumas outras situações? O que tu acha que eu estou sentindo também? Né? Na verdade, eu talvez possa ter me enganado, tu me desculpa, né? Ou, de repente me passou muita coisa pela cabeça, mas me desculpa mesmo, eu quero mesmo te atender, gosto muito de te atender. Né? Entendem? É ressignificar a experiência em ato. Então, esse é o trabalho do psicanalista. Amor de transferência. Último item, depois a gente conversa. Amor de transferência. Quando se fala em neurose de transferência, se fala, então, estamos indo para neurose de transferência, tá? Não é só transferência agora, estamos neurose de transferência. Quando se fala em neurose de transferência, se fala de uma situação em que o analista está investido como um dos personagens da história infantil do paciente, é aí que operamos. Quando o analista não está investido como objeto da pulsão, então vocês lembram da teoria da pulsão, né? Lembra, Matheus, que a gente conversava sobre a teoria da pulsão? Então, o lugar do analista na transferência é ser uma representação do objeto pulsional, uma derivação do objeto pulsional, um semblante do objeto pulsional. Se não estamos localizados como um objeto pulsional, nada podemos fazer. Nós operamos em transferência. Fora dela, somos um personagem do cotidiano, sem autoridade para exercitar nosso ofício. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a rigor, o psicanalista é um lugar.
né? O psicanalista não é uma pessoa, não é um personagem, mas a rigor é um lugar, né? Olha que interessante, né? O psicanalista não existe fora desse lugar. Na rua, dando aula, indo no mercado, somos só um personagem do cotidiano. Assim, a cura só acontece na palavra em transferência. Conforme a transferência, sabe-se que o afeto, por mais genuíno, sincero e brutal, é sempre transferido de uma situação outra. Agora, uma coisa interessante, né? É a ideia de que o afeto que o paciente sente pelo analista é sempre uma espécie de quiprocó. Terapeuta, né? Eu, Vitor, Caneci, a gente não é quem o paciente imagina, jamais. Por isso que é difícil conduzir um amigo, um familiar, um conhecido numa análise, porque esse quiprocó não vai funcionar, né? A situação leva o paciente a supor que seu terapeuta detém um segredo ou algum segredo de sua vida, né? Isso aí é a questão que o paciente supõe que a gente em algum momento vai dar esse objeto que vai fazê-lo feliz. O problema é que quem idealiza acaba se apaixonando. De novo entrando então para a questão do amor de transferência. Então a paixão sobre o analista é uma quimera. Eu amo aquele que supostamente tem um saber que vai me fazer feliz. Mas, como Freud nos diz, os amores terapêuticos também são muito semelhantes aos amores da vida normal. Para falar a verdade, em determinado grau é a mesma coisa. O amor, na vida normal, também é uma quimera, também é uma ilusão, também é uma montagem, também é um equívoco. Né? Quando a gente se apaixona por alguém, vocês sabem que a gente não se apaixona pelaquela pessoa, mas a gente se apaixona pelo que a gente idealiza, pelo que a gente monta sobre aquela pessoa. Né? Então, a minha mulher, a mulher de vocês, o marido de vocês, não é a pessoa pelo qual vocês estão apaixonados. A pessoa pela qual vocês estão apaixonados faz parte da fantasia de vocês. Então não é muito diferente da transferência. Quando nos apaixonamos por alguém, nós lhe atribuímos qualidades, dons, aptidões que ele ou ela eventualmente não tem. Então, de certa forma, a paixão tem um pouco a ver também com o nosso narcisismo, né? Ele tem um pouco a ver com a projeção, né? A gente reveste a pessoa, né, com os ideais, os dons do nosso narcisismo. Apaixonamo-nos porque queremos e esperamos ser amados por alguém cujo amor nos valeria como lisonja. Então a gente não se apaixona por alguém que para nós não tem valor. A gente se apaixona por alguém que supostamente tem algo que a gente admira. Professor? Sim. Eu assisti a Jornada da Alma, que a mulher se apaixona por Jung lá, e enfim. Eu fico me perguntando, que nem ele fala para ela, você se apaixonou pela cura, não por mim. Eu te salvei e você acha que por isso você é apaixonada por mim, mas na verdade ele mostrou um mundo diferente para ela e ela achava que estava apaixonada por ele. Talvez seja isso. Isso aí é totalmente imaginário, né? Se a gente falasse do trabalho que a gente está estudando aqui, o Jung não ia dizer isso, né? Ele iria suportar, permitir que ela vivesse esse amor até esse amor se diluir e ela poder, então, fazer a chamada travessia do fantasma, né? Ela iria utilizar ele como uma figura para reviver na atualidade as suas questões libidinais não vividas, frustradas ou recalcadas. Então, no filme, não sei se é isso que ele fez, mas no filme, né, ele sai do lugar do analista. Ele sai do lugar, ele se posiciona, ele se presentifica, dizendo, né,
não sou eu, é a cura, sei lá, né? Mas não é isso que a gente faz. Então, ela está certa em falar que ama ele, mas ele está errado no momento em que ele não sustenta o lugar dele, né? Idealizamos nosso objeto de amor para verificar que somos amáveis aos olhos de nossos próprios ideais. Então, o amor de transferência não é muito diferente de qualquer outro amor. Um caso difícil, em geral, de pacientes mulheres, né? E terapeuta mulher, no caso de pacientes homens, estão além do amor de transferência. Esse amor mais simbólico, mais subjetivado. Acontece na chamada erotomania de transferência, que há uma perseguição do analista ou da analista. Erotomania é quando essa transferência passa para o campo mais carnal, mais erótico mesmo, né? Então, é muito comum acontecer dos pacientes, vamos dizer, mulheres, né, começar a querer entrar na vida particular do analista, querer descobrir onde é que ele mora, conhecer a sua esposa, começar a ligar para sua casa, começar a mandar bilhetes de amor. E no caso de analista mulher, né, comum também acontecer do paciente ficar esperando o analista sair do prédio de noite, seguir ela para ver onde é que ela mora, o paciente começar a mandar mensagens de amor, fazer perfil fake no Face para entrar e tentar ter uma relação com o analista fora do setting. Então, essas transferências mais eróticas, elas são de difícil manejo, né? Porque o paciente rompe a relação do setting e começa a ir em festas que o analista vai, ou a mulher, ou o homem, por exemplo, começa a querer perturbar o casamento dessa mulher, né? Então essas situações são complicadas, né? Então vocês imaginem que quando essas situações acontecem, muitas vezes, imagina tu, né, Fernanda, tu sentada na poltrona do analista e o teu paciente deitado no divã, contando as minúcias, né, de como é que ele transa contigo na fantasia, falando para ti como é que ele vai te chupar, como é que ele vai te comer, né? Se tu deixar. Ou imagina tu, Matheus, né, escutando um paciente, uma mulher, pode ser um homem também, né, falando como tu é gostoso, falando que está excitado e que quer ter uma relação contigo, né? Essas coisas são um pouquinho mais raras, mas acontece. E a gente fica meio embaraçado, né? A gente fica meio desconfortável, né? Mas volto a dizer, né? Temos que entender que isso é necessário e suportar isso. Sim, Fernanda? Professor, isso tudo, esse tipo de situação que agora é uma situação que a gente o analista, no caso, teria que considerar normal. Sim. Normal. Necessário e, de alguma maneira, receber bem isso, porque o teu paciente está tendo coragem de se entregar a ponto de colocar para ti as fantasias mais inconfessáveis que ele tem. É normal e bem-vindo. Pessoal, isso é transferência. Né? Então, vocês, quando não conseguem suportar muito bem uma transferência, o que a gente faz? Vai para a supervisão, né? Leva o caso para um supervisor, leva para a própria análise, para poder dar conta desse lugar que a gente tem que suportar, ocupar, para o paciente se tratar.
Gostaria, então, de ouvir um pouquinho vocês sobre isso tudo. Matheus, Joyce, Clenici, a Brenda saiu. Professor, me tira só uma dúvida. Sim. Então, na verdade, se a gente está atendendo um paciente, né? E a gente não consegue ter, ou a pessoa faz uma transferência para a gente e a gente não consegue entender ou diagnosticar, ou enfim, entender o que aquele paciente quer realmente nos passar, a gente sempre tem que ter alguém que nos ajude a entender essa situação? Isso? Sim, isso. Todos nós analistas, temos um supervisor. Escolhemos um supervisor, elegemos um supervisor. E como é que a gente elege isso? Alguém com quem a gente tenha transferência, né? Tá. Assim como eu tenho transferência com a minha analista, eu tenho transferência com um outro analista que eu sinto que consegue me ajudar quando eu estou passando por algum impasse clínico. A gente escolhe pessoas da nossa instituição, pessoas do nosso grupo de formação, professores que a gente teve ou tem, né? Alguém com quem a gente estabeleceu uma transferência de trabalho e quando a gente está em apuros, a gente vai fazer essa supervisão. No começo da formação do psicanalista, a gente faz essa supervisão sistemática toda semana, né, para a gente aprender como se trabalha e também poder compartilhar os nossos casos clínicos com alguém mais experiente. Mais tarde, quando a gente está um pouco mais tranquilo no nosso fazer, a gente acaba recorrendo ao supervisor, vez ou outra, né, quando a gente não está muito seguro de um caso, não está entendendo muito bem o outro, está com dificuldade de manejar, de diagnosticar, e por aí vai. Claro, Clenici? Entendi. E tu, Fernanda, o que tu achou? Eu não achei nada complexo, assim, de compreender essa questão. Eu acho que para mim ficou bem clara a questão da transferência. Não achei complexo. Tá ótimo. Joyce? Para mim também, eu consegui pegar a essência, né, que eu acho que é o principal que tenta passar. Tá. E o Matheus? Eu achei interessante as recusas que acontecem ali durante o processo de transferência, né? Nem tu falou que a gente é cercado ali pela atividade psíquica do paciente, né, durante o processo de transferência. E que nem tá no texto ali que vai chegar uma parte que ele vai... Eu já falei demais, agora eu quero que tu me fale. E tu vai recusar de novo, né? Ah, tu leu a neurose de transferência, tu leu o item 7, né? Eu tava dando uma... É que eu peguei o trem andando, daí eu tava dando uma... O item 7, isso. a gente vai ver na próxima aula, né? Que são os tempos da transferência. Ah, sim. Mas é verdade, né? O que determina o sucesso ou não de uma análise, o que determina que o paciente vai chegar ao fim de uma análise, é o quanto o analista está em condições de suportar ficar nesse lugar. Tá? Então, o que é um bom analista? É alguém que está em condições psíquicas de suportar as contingências, as agruras da transferência para determinado paciente. Por isso, né, que às vezes um paciente vai se consultar com alguém, um analista muito bom, né, e muitas vezes, né, fui lá, me disseram que era o cara, eu não vou lá, não vou mais. Quer dizer, não deu liga, né? Eu não, parece que não fechou, né? Que a verdade é o quê? Não deu transferência, não estabeleceu transferência. E aí vai num outro profissional ali, né, que começou a trabalhar há pouco e faz a transferência. E aí, né, aí vai firme. Só que aí depende do analista suportar isso até o fim ou não, que é ali que vai entrar, né, a capacidade do analista em si. Agora, exemplos de transferência, né, que se montam e que não tem nada a ver, por exemplo, com a análise, é quando alguém vai, por exemplo, numa quiromancista, né, lê a mão,
quando alguém vai numa mãe de santo, quando alguém vai num pastor, quando alguém vai num vidente. A transferência está ali. Na medida em que eu suponho que alguém leia o meu passado, que alguém saiba o meu futuro, no momento em que eu suponho que alguém vai fazer um trabalho para eu ir bem na vida, o que é isso, né? Isso é transferência. Agora, é uma transferência que o outro vai utilizar de forma perversa, ou de forma equivocada, né? Mas é transferência. Então, o fenômeno transferencial está por tudo. O que muda é o quanto a gente suporta e o quanto a gente empresta e o quanto a gente utiliza aquilo para fazer o paciente, né, avançar no seu processo de travessia do fantasma. A questão é essa, né? Por que tem gente, né, que doa dinheiros e que gasta um monte de grana com falsos terapeutas, que gasta um monte de grana que dá casas, que dá terrenos para alguém fazer um trabalho? Por quê? Força da transferência, né, pessoal? A transferência faz o sujeito acreditar realmente que o outro tem o caminho do paraíso, que o outro vai apontar os caminhos de uma vida mais benéfica. A transferência é muito forte, né? Agora, cabe ao analista saber utilizar isso para ajudar a pessoa, não para foder com a vida da pessoa, né? Para enganar a pessoa, para ludibriar a pessoa. Sim, Joyce. Professor, só para ver se eu entendi, então a transferência ela só acontece quando a gente aceita o papel que o paciente nos dá e através disso a gente vai trabalhando para ajudar ele, no caso, para tratar ali o que ele está sentindo, o que ele está transferindo. Seria isso? Isso. Tá. A transferência não necessariamente depende de que eu aceite ela, né? O trabalho analítico, sim, né? Mas a transferência pode se dar sem que eu saiba, né? Por exemplo, quando eu vou dar uma aula numa turma, tem uma pessoa que, Bernardo sabe pra caralho, né? Isso é uma transferência. Aí o outro, esse cara aí se acha o máximo, né? Um bosta que não sabe nada. Isso é uma transferência. Né? Ela tá ali, eu não tenho conhecimento e nem trabalho com ela, mas ela se dá. Então a transferência se dá em todo lugar. Às vezes eu não sei, mas, né, entende? O que muda na psicanálise é que a gente aceita esse lugar e trabalha desde esse lugar. Tá bom? Bem, Vitor, sim. Uma última dúvida sobre a transferência. Não escuto. Intimidade. A transferência, no caso, ela não precisa necessariamente do indivíduo conhecer a pessoa, não. Né? Ou necessita isso? Não precisa. Eu posso fazer transferência com alguém que eu assisti um vídeo, assisti uma palestra, ou com um livro que eu li, né? Mas a criação de intimidade também afeta a transferência, certo? Afeta. Ah, certo. Também era uma dúvida que tinha criado também. A gente pode fazer transferência com alguém que a gente, digamos assim, leu um texto, né? Não conhece a pessoa, leu o texto, tu fez transferência, tu acha que aquela pessoa realmente tem algo importante a dizer sobre alguma coisa que te interessa, né? As transferências estão por tudo. Entre os colegas, né? Transferência. Eu não gosto desse, eu gosto daquele, aquele lá tem um jeito que me incomoda, aquele lá tem um cacuete que eu acho bonitinho. Transferência. Mas a transferência da clínica é outra, né? É essa transferência que eu expliquei antes. Sim, Clarice. Uma dúvida. Então, ali que você falaste ali, que eu vou lá supostamente numa cartomante, eu acredito no que ela tenha me falado e eu vou te transferir essa informação que ela me passou e que eu acredite. É uma transferência, né? É uma transferência. Eu estou acreditando em algo que a pessoa me passou. Isso. Mas não que seja isso verdade, né? Não é, né? Mas a tua transferência faz com que aquilo que ela disse tenha força, né? Isso. É isso que eu quero entender. Tipo assim, a transferência que eu estou lhe passando
É a transferência que o paciente acredita. Isso. Então vamos pensar assim, que uma pessoa vai consultar um xamã, né? E o xamã lhe diz assim, tu vai usar esse colar, e se tu tirar esse colar, tu vai perder todas as tuas forças, né? Então, eu tenho transferência com esse xamã, e ele me diz que se eu tirar esse colar, eu vou ficar desprotegido da maldade dos outros, né? Se eu tenho transferência, e eu tiro esse colar, eu vou realmente adoecer. Eu vou me sentir frágil. Eu vou ficar com medo da vida. Por quê? Porque aquilo que essa pessoa me falou em transferência é verdade. Tem força. Tá? Então a transferência, ela se dá do que o paciente, né, constrói sobre aquela pessoa. A verdade que aquela pessoa porta. Por isso que funciona muitas vezes os placebos, né? Os placebos, o que são os placebos? Os placebos são experiências de transferência. Eu vou no médico, o médico me diz, tu vai tomar essas gotinhas de floral, né? E tu vai se sentir melhor. O floral vai agir? Não, né? Mas a transferência, ou seja, a suposição que aquele sujeito vai me curar, vai me fazer sentir melhor. Né? Isso é transferência. Não tem a ver com o floral. Tem a ver com o que eu transferi para aquele sujeito de saber. Entendem? Entendi. Isso é transferência, né? Tá? Ficamos... Deixa eu desligar aqui a gravação. Ficamos hoje pelo nosso plano de ensino, de conversar um pouquinho sobre o assunto das entrevistas.